Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, Romanos 5, verso 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos na ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com um Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Vamos mais uma vez à presença do Senhor em oração, irmãos. Te damos graças, ó Deus, por tua palavra e clamamos ao Senhor que possa desvendar os nossos olhos a fim de podermos contemplar, Senhor, contemplar as maravilhas do teu evangelho glorioso. Desvenda, Senhor Deus, o nosso entendimento para a glória do teu nome, para o bem da nossa própria alma. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A doutrina da justificação pela fé, irmãos, ela não é uma doutrina simplesmente que revela o modo como Deus justifica o pecador. Isto é, Deus revela a sua justiça no Evangelho. Então, é um modo de salvação. Então não há como alguém alcançar a salvação se não for por meio da justiça de Deus em Cristo, revelada no Evangelho. E isso alguém pode simplesmente imaginar ou pensar que o que está se tratando aqui, né, é a definição da base, do fundamento da salvação, mas agora Paulo vai mostrar para a igreja qual é o benefício dessa doutrina. O que é que essa doutrina produz na alma do crente? O que é que tem, o que é que adquire, o que possui aquele que foi justificado pela fé? E me parece que Paulo, né, ele vai exatamente estabelecer isso lidando com 3 tempos básicos: o passado, o presente e o futuro. Porque, sem dúvida alguma, ora, se éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, logo nós não tínhamos acesso a Ele. Lembre-se disso. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus e foi impedido o acesso à presença de Deus. Eles não tinham mais acesso a Deus, não tinham mais essa relação com Ele. Uma vez agora que em Cristo Jesus nós somos trazidos de volta, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, agora eu e você, nós temos acesso a Ele. Não apenas, lembrando que por ser inimigo de Deus, nós não temos acesso a Ele, e por não ter acesso a Ele, nós não temos esperança da vida eterna. Nós não temos esperança da eternidade. Separado dele, é impossível o homem ter esperança da eternidade. A justificação pela fé, então, diz: os teus pecados foram perdoados. Uma vez que em Cristo a justiça de Deus foi satisfeita e os teus pecados foram perdoados. Então, o passado foi resolvido. Você agora tem acesso, você agora não é mais inimigo de Deus. Veja as primeiras palavras do apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos
paz com Deus. Mas não apenas isso, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Veja, nós agora temos paz com Deus e temos acesso à graça e na qual nós estamos firmes. Mas não apenas isso, veja na sequência. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E nós nos gloriamos na expectativa, na esperança da manifestação da glória de Deus. O pecado não perdoado, o homem que não foi justificado pela fé, ele foi expulso da presença de Deus. Ele não tem caminho de volta, ele não tem acesso a Deus. E ele não tem esperança na glória de Deus. O que foi que aconteceu agora? Nós somos justificados pelo Senhor, como diz a palavra dele claramente. No capítulo 3, por favor, irmãos, capítulo 3 de Paulo aos Romanos, verso 21, ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tendo sido justificados. Lembrando então que agora o nosso pecado já não conta mais, é colocado na conta dele, isto é creditado a ele, uma vez que você foi justificado. O teu pecado é creditado a ele, e a justiça dele é creditada a você. Você recebeu a justificação pela fé. Agora, essa justificação pela fé, agora, que é outro elemento importante, o texto diz, perceba, justificados, pois, mediante a fé. Mais uma vez, o tom é não por causa da fé, até porque Paulo está combatendo a ideia de que a salvação é por obras. A fé não é obra, a fé não é a minha força, é por meio, é o meio pelo qual Deus vai salvar aqueles que ele elegeu, escolheu. Justificados, pois, por meio da fé. Não por causa da fé, mas por meio da fé. E aí ele diz, nós temos paz com Deus. E lembre disso, irmãos, nós não temos paz de Deus. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. Jesus disse que eles não deveriam, quando ele está no meio do discípulo, não deveriam se perturbar e a alma não deveria se angustiar. Ele deixaria a paz com eles, para que eles acalmassem o coração no meio da angústia. A paz de Deus é o que vai acontecer lá no capítulo 8, quando Paulo vai falar: nem angústia, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque agora, tendo sido o nosso pecado perdoado, nós podemos, na justificação pela fé, encontrar paz com Deus e a paz de Deus, que acalma o nosso coração, porque nada poderá nos separar do amor dele, se ele perdoou os nossos pecados de uma vez por todas. E eu preciso dizer isso com toda clareza, irmãos. Se Jesus Cristo não morreu por todos os nossos pecados, se há algum pecado que Cristo não morreu por ele, esse pecado é suficiente para me lançar no inferno. Ele tem de ter morrido por todos os meus pecados. E agora, uma vez que essa justiça é recebida pela fé, por meio da fé, eu creio. Quando essa verdade é crida, e aí o texto vai dizer no capítulo, na sequência do texto,
Justificados por mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? A paz é por meio dele, não é? Por meio do Senhor, não é outro. Entenda isso aqui, se não for por Cristo, não haverá condição de fazê-lo. Ele é aquele que concede a justiça de Deus a mim. Mas nesse sentido também, perceba que o primeiro problema foi resolvido. Agora eu era inimigo de Deus, estava debaixo da ira de Deus. Agora o texto diz, eu tenho paz com Deus. Esse é um dos termos maravilhosos associados à palavra expiação, ou até mesmo, não é, quando uma linguagem própria do Antigo Testamento, que é a tampa do propiciatório, ou propiciação. Essa palavra propiciar, ela não significa apenas que os meus pecados são perdoados, mas ela significa também que a ira de Deus foi apaziguada. Eu lembro do sacrifício de Noé, depois que ele desce da arca, e a narrativa diz que quando Deus aspira, quando aquele cheiro chega diante de Deus, diz a narrativa, Deus diz, nunca mais eu vou destruir o homem. Veja, o homem não mudou, quem mudou foi Deus, que coisa interessante. O sacrifício apaziguou a ira de Deus. Deus se reconciliou conosco. Nós não poderíamos pregar o evangelho da reconciliação se Deus não tivesse primeiro se reconciliado conosco. Nós podemos pregar o evangelho da reconciliação porque Deus, que virou o rosto contra nós, agora virou o rosto para nós. Como na bênção araônica, que ele levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Agora eu tenho a paz com Deus. E essa é a paz, irmãos, a mais importante dentre elas. Jesus chega a falar no Evangelho que se alguém tem alguma coisa contra você, vai com ele logo, faz as pazes com ele, porque senão ele vai te levar para a justiça e você vai ser preso. Nós não estamos falando aqui de alguém que vai me processar, de alguém que vai tomar os meus bens. Nós estamos falando aqui da eternidade do inferno, se Deus não fizer as pazes conosco. Sabe o que acontece, irmãos? Nós temos o pior de todos os inimigos que alguém pode imaginar nessa terra. O pior de todos os inimigos. Ninguém vai poder te livrar dele. Mas se você foi justificado pela fé, mediante a fé, em Cristo Jesus, você agora tem paz com Deus. Agora já não há mais inimizade entre vocês. Agora, lá na frente, Paulo, na sequência do argumento, vai dizer, nós recebemos um Espírito que nos faz clamar, Abba, Pai. Você imagina, eu estou falando essa linguagem dura, agora nós chamamos Ele de Pai. Esse é o benefício, o primeiro benefício da justificação. Sem esse primeiro benefício, não tem o segundo. Qual é o segundo?
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Essa palavra acesso, irmãos, é maravilhosa. Ela me lembra claramente o que aconteceu no Éden. O acesso para a árvore da vida foi impedido agora. Agora nós temos acesso a Deus. Nós somos chamados até a isso, a chegarmos ao trono da graça. Veja que benefício, nós podemos orar diante do trono de Deus. Nós estamos firmes na graça, entende? Não foi apenas a graça que me justificou, mas também a graça que me sustenta. Paulo vai reclamar com os Gálatas, dizendo: irmãos, vocês começaram pela graça e agora estão terminando pelas obras, como que fosse obra de vocês a santificação, acrescentando o que Deus não acrescentou. E nós temos acesso a Ele. Sabe o que é isso, irmãos? Nós temos na aflição socorro, na dor alívio, na tentação aquele que nos dá poder e força para resisti-la. Porque nós temos agora acesso a Ele. Não apenas o passado foi resolvido, não apenas o presente, mas o futuro. E agora o texto diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos a esperança na glória de Deus. A nossa esperança está nele, em viver com Ele, na presença dEle, na manifestação da glória plena dEle. Essa é a nossa expectativa. Nós nunca seremos frustrados, porque a nossa esperança não está aqui. Você entende por quê? Que lá no capítulo 8, Paulo vai dizer: pode tirar minha vida, pode tirar meu alimento, pode eu não ter o que vestir. Nada disso me separa dele. Porque a minha esperança está nele. Eu tenho esperança na vida eterna. Eu tenho esperança na glória eterna. Eu tenho esperança de vê-lo como ele é. Justificados. Eu tenho paz com ele. Eu tenho acesso a ele. E eu tenho esperança da glória. Então Paulo vai dizer agora: é por isso que eu me glorio no sofrimento também. Que coisa extraordinária. Porque antes dele, irmãos, antes de termos paz com Deus, nós estávamos debaixo de maldição. E a maldição foi tirada. Maldito todo aquele que não permanece em tudo que está escrito no livro dessa lei. Nós fomos salvos por aquele que obedeceu toda a lei de Deus e cumpriu, satisfazendo a justiça de Deus em nosso lugar, por nós. Essa é a nossa esperança. Agora, perceba, estávamos debaixo de maldição, agora não há mais maldição. A ponto do próprio sofrimento produzir a esperança da glória. Por quê, irmãos? Ora, veja só, quando a doutrina da justificação pela fé, ela não está fundamentada na nossa mente, ou quando ela está fundamentada na nossa mente, o sofrimento ele vai ter função diferente na vida do crente. Em uns, ela vai solidificar isso. Porque, perceba, na primeira coisa que acontece, veja no texto: me glorio nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E essa palavra perseverança, irmãos, aqui, ela tem, alguns traduzem também por paciência, mas a ideia seria, ela me dá um foco único,
Veja, eu estou aqui espalhado no meio de tudo isso. Eu estou vivendo em busca de muitas coisas. Então, o sofrimento vem e me coloca de volta ao eixo. Eu passo a focar em uma coisa, não em muitas coisas. Não em muitas coisas. E eu vejo isso na minha própria experiência, na experiência dos amigos que eu vejo sofrer. Visitando um meu irmão que está passando por grande tribulação, e eu fui orar com ele, ele disse, eu já posso ver os benefícios disso. Nunca busquei tanto a Deus, nunca dependi tanto de Deus, nunca esperei tanto por Deus. O sofrimento vai produzir em nós. Ele não vai me destruir, não. Nós diremos como salmista, foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos. O texto não diz, Paulo não diz, não é? Gloriamos nas próprias tribulações, no sentido de dizer, eu me glorio em tribulação, não é? Ele não é masoquista. Ninguém tem prazer no sofrimento. Ele se gloria, irmãos, no fato de que o sofrimento cumpre um propósito de Deus em nos trazer de volta ao pensamento que a justificação nos trouxe, e por caminhos que andamos muitas vezes nos perdemos. Aí se revela os nossos pecados nessa hora, por exemplo. É por causa do meu pecado que eu estou passando por isso. Eu não estou dizendo que não seja, mas entenda. Eu não consigo ver a vara de um pai que vai disciplinar um filho e dizer, ele me ama. Eu sempre quando eu vou lidar com esse tema, com pessoas que estão rebeldes por causa da disciplina na igreja, eu gosto de ler muito o texto de Levítico capítulo 26, que trata de uma sequência de disciplina de Deus contra Israel. E Deus diz lá, eu vou te fazer passar por isso, grande dor, 7 vezes mais, 7 vezes mais. Se ainda não se arrepender, se ainda não se arrepender, se ainda não se arrepender, ele vai aumentando o castigo. Se não se arrepender, se não se arrepender. Aí no final do texto ele diz assim, mas se você receber a disciplina corretamente, que coisa linda aquilo. Isto é, eu digo, o Senhor não é um juiz que está me condenando, é um pai que está tratando comigo. Se eu recebo isso dessa forma, a doutrina da justificação, ela volta ao centro. Mas quando eu vejo um juiz me condenando, eu preciso de justificação. Eu não entendi a obra da justificação. Eu passo a me gloriar nas minhas tribulações, porque elas são produtivas. Elas são produtivas. Desafio um crente que tenha passado por tribulação, que depois não tenha dito, na época foi tão difícil, mas hoje eu sei que Deus fez aquilo para o meu bem. Como você fala para o seu pai hoje? Quando seu pai lhe disciplinava, quando seu pai pegava o cinturão, não é? Negócio de sandália havaiana não é besteira, cinturão. Pegava o cinturão, pegava lá um chicote para ter. Pai, o filho fica irado com o pai. E lá na frente você vai dizer, como eu digo para o meu pai, se o Senhor não tivesse me disciplinado,
como foi bom o Senhor ter me disciplinado. Como foi bom o Senhor não deixar eu fazer o que eu queria fazer. Porque agora, Deus já não é nosso inimigo. Nós temos paz com Ele. E isso nós temos acesso à graça. E uma das graças que nós recebemos é a disciplina. Do pai que ama o filho. E aí o que é que acontece? Produz perseverança, produz experiência. É interessante esse termo experiência, porque agora você é doido para socorrer o que está sofrendo. Você passou por aquela dor e chega o irmão com a mesma dor e você diz, deixa eu falar com você. Eu fui visitar o pastor Kenneth Whisky. O que mais me preocupava era a Tamara, a esposa dele. Porque eu vi meu coração no dia do sofrimento da minha esposa. E eu disse a ela, como você está? Ela respondeu, um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Como você entende o que ela está passando? Eu me lembro que as palavras delas foram as minhas palavras. Eu queria que fosse em mim. Porque o sofrimento produz experiência. Tem um teólogo puritano que vai longe com isso. Ele diz assim, todo pastor deveria, como sumo sacerdote, porque está lá escrito em Hebreus 4, que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança e ele pode nos socorrer. Ele diz, todo pastor deveria passar por todo tipo de experiência e sofrimento para poder socorrer o seu rebanho na sua dor. Porque é lógico que o sofrimento vai produzir em nós experiência. É por isso que é tão importante isso, jovem. Quando você tem um conhecimento doutrinário, mas lhe falta experiência de vida, você precisa saber como as coisas funcionam. E às vezes apenas a leitura, o conhecimento de um livro, parece que nos faz capaz de falar de coisas que nós não sabemos. Sofrimento que produz experiência, mas no final, veja o que aqui produz, irmãos. Perseverança. E perseverança produz experiência. E experiência produz esperança no fim. Vamos lá, perseverança, experiência, esperança. Perseverança, experiência, esperança. No final, esperança. Interessante que a última parte da justificação pela fé, do benefício, nós nos gloriamos na esperança da glória. Agora, ela traz esperança. Por que ela tem esse caráter escatológico para nós? Eu lembro, por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 27, por favor. Salmo de número 27. O Senhor é minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá
elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. O sofrimento produz um desejo da escatologia. Eu quero entrar na casa de Deus. Eu desejo chegar na casa de Deus. Porque na casa dele eu vou ser protegido por ele. Porque lá o mal não poderá me acometer. Eu anseio estar diante de ti, Senhor. O sofrimento de Jó o levou a dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. O desejo da eternidade. Por que Deus faz isso conosco, irmãos? Ele desnuda toda a esperança nesse mundo para que não percamos o foco para onde nós estamos marchando. Thomas Boston diz: Deus transformou a nossa caminhada não em lugares de oásis e de paraíso, mas em deserto, para aprendermos que não é aqui a nossa cidade, não é aqui a nossa pátria. Nós ainda marchamos para a cidade da além do Jordão. A esperança. Mas isso não é algo que é simplesmente intelectual, lembre disso agora. Não? Então como é que eu chego nesse nível de fé? Não, porque você tem que fazer essa regra e essa regra. Ora, conhecer a verdade, viver na verdade, isso é inequívoco. Mas veja a sequência do texto, por favor, de Romanos, comigo. Volte lá para Romanos comigo, e o texto diz assim: ora, verso 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Entende? Essa aqui não é uma esperança, isso não é um desejo forte por alguma coisa, não é uma expectativa humana. Essa é a esperança genuína. É aquilo que eu não vejo, mas eu creio. É aquilo que eu nunca toquei, mas eu anseio ver. Nós somos um povo que vive dessa forma. Nos é prometido ver a face do nosso Senhor que nós nunca vimos. Um novo céu e uma nova terra. Um corpo glorificado. Tudo isso é esperança. Mas não é vã esperança. O Espírito de Cristo foi derramado em nosso coração. E Ele traz consigo a obra do Evangelho. E é Ele que nos faz ter a verdadeira esperança. A doutrina da justificação pela fé, ela lida com os tempos, ela lida com o sofrimento e ela lida também com as incertezas da vida. Quantas pessoas já se depararam, crentes verdadeiros, chegam para você e dizem: pastor, eu não sei se eu sou crente. Eu tenho dúvida da minha salvação. Por causa de um pecado que ele está escravizado, por causa de algum mal que atormenta a sua vida, um pensamento. Eu posso dizer isso a vocês de toda a sinceridade. Eu falo isso como quem já teve essa experiência na vida. Já duvidei profundamente. E a minha fé
como a fé da igreja e como a do pai da fé, Abraão, ela não é perfeita porque ele é perfeito, ela é perfeita porque é colocada em Cristo. É por isso que os nossos pais, no passado, os puritanos, no catecismo, ele vai dizer abertamente isso. Não é da natureza da fé a certeza da salvação. É possível você, por algum tempo, não ter certeza e ainda ser salvo. Por quê? E aí Paulo vai tratar disso baseado na doutrina da justificação pela fé. Veja a sequência do texto. Ele diz, ora, verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja a lógica de Paulo. Veja essa sequência de advérbio de tempo, né? Quando ele diz assim, quando nós ainda éramos fracos. Não é? Ainda éramos fracos. Ainda éramos fracos. Veja ainda na sequência, no verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom que alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, veja aqui, ainda um marcador de tempo, quando inimigos, nós ainda éramos fracos, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por ele pela sua vida. O que nós éramos? Se entende, irmãos, como foi que eu fui justificado? Paulo provou que nós estávamos cercados de pecado, todos somos pecadores, judeus, gentios, ninguém poderia ser salvo por alguma coisa, nada poderia atrair Deus a mim. Isso é tão glorioso que Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja, não o trouxer. Ele disse em João, não quereis vir a mim para ter vida. Vocês não querem. Quanto ao querer, ele diz, vocês não querem vir a mim. Então Deus vai trazer você a ele. E depois ele envia o Espírito que vai trazer você a Cristo. O que foi que você fez para merecer a redenção? O que é que você era quando você foi salvo? Paulo está dizendo, nós éramos fracos. Entenda que Paulo vai dizer em outro momento, que quanto mais nós somos fracos, é que nós somos fortes. Entenda que é porque o fraco bíblico é aquele que não confia mais em si mesmo, mas em Deus. Esse fraco aqui é aquele que não pode alcançar a salvação com a sua própria força. Ele era fraco. Mas ainda, segundo o texto, no verso 8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos fracos e pecadores. Sabe o que é o pecador? É aquele que erra o alvo. Veja bem, o pecador, tudo que ele faz, porque tudo que Deus criou, tudo que Deus planejou foi para a glória do nome dele. E o pecador, ele pode fazer o bem, mas ele erra o alvo, porque ele não glorifica a Deus. Ele não faz para a glória de Deus. Então, nunca ele acerta. O pecador, ele sempre erra o alvo, porque ele faz tudo para si mesmo. Ele não consegue fazer como Deus. Éramos pecadores quando ele me salvou. Mas não era apenas pecadores não, irmãos. Ele diz, éramos inimigos. Lembra? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora ele diz, nós éramos quando inimigos. Paulo está dizendo, você sabe como foi que Deus me salvou? Quando foi que ele, e como ele me encontrou? Eu era fraco, eu era um pecador, eu era inimigo dele.
Aí ele diz: se assim é que você era quando ele te achou, o que ele vai fazer contigo agora que você foi reconciliado com ele? O que pode afastar você dele eternamente? Se ele perdoou o teu pecado. O que exatamente pode fazer agora você pensar que Deus quer a tua destruição? Lembra que o sofrimento às vezes faz isso com a gente. Lembra no deserto? O Senhor nos trouxe aqui para nos destruir. O Deus que tirou o povo de lá com a força do seu poder, eles não tinham, eram escravos. Agora o sofrimento faz, ele diz: olha, nós estamos passando por isso, Senhor, o Senhor nos tirou de lá para nos destruir aqui. É isso que às vezes você pensa: Deus me tirou de lá para agora me destruir. Então Paulo diz, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, veja, muito mais agora, se antes ele fez isso, muito mais agora. Agora o quê? Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se fomos salvos pela morte, seremos salvos por sua vida. Sofrimento, quando entendido dentro da doutrina da justificação pela fé, não produz em nós, não deveria produzir em nós um temor de dizer: tu me tiraste de lá para me matar aqui. Nós vamos dizer como Paulo: aquele que começou a grande obra, de completá-la. Essa é a fala daqueles que têm essa consciência. Aquele que começou vai terminar. Aquele que me tirou do Egito vai me colocar na terra prometida. Aquele que me tirou da morte me dará a vida eterna. Quantas bênçãos fluem da justificação pela fé. Passado, presente e futuro. Sofrimento. Dúvidas. Todas elas. Uma só doutrina. Uma a uma. Mostra que não há por que temer. Não há por que temer. É por isso que o último verso do capítulo 5, verso 11 diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nós recebemos agora a reconciliação. Você sabe qual é o seu problema? Você que está sem Cristo hoje.
é que você tem Deus por inimigo. E, consequentemente, você não tem acesso a Ele. E, consequentemente, você não tem acesso à esperança da glória. Não há esperança para você. Tem pessoas que não têm o Evangelho e sofrem com tanta firmeza. Não se perturbe com isso. Não é porque eles são firmes na morte e não confiam em Cristo que eles não vão se desesperar quando abrirem os olhos diante do tribunal do justo juiz. Você tem medo? Você precisa correr para Cristo hoje. Porque Paulo encerra dizendo: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu uso as palavras do autor da carta aos Hebreus. Se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, que fala pela palavra de Deus, não endureça o seu coração. Mas, irmão, você que está em Cristo, alegre-se no Senhor. O mundo pode ser teu inimigo, mas você vai dizer: eu tenho paz com Deus. Quem poderá me acusar? Os homens têm acesso aos homens mais poderosos nessa terra. Você talvez que não tenha onde reclinar a cabeça. Você que tem paz com Deus, você tem acesso ao Rei do Universo. Se tirarem as coisas dos homens dessa terra, eles vão entrar em desespero. Você tem uma esperança: a glória de Deus. Como Lutero, no seu cântico, ainda que chegue o fim, a morte nos encontre, termine tudo, perdemos tudo, ele diz: agora nós vamos reinar com Ele. Alegra o teu coração, igreja do Senhor, tu que foste perdoada por Ele. Nas tuas tribulações, encontra esperança pelo Espírito de Deus que derramou a esperança no teu coração. Nos teus temores, igreja, nos teus medos, nas tuas dúvidas, lembra o que você era e lembra o que Deus fez de você. Ele não te tirou do Egito para te matar no deserto. Ele te tirou do Egito para te conduzir à terra prometida. Ele concluirá o que Ele começou. E que certeza eu tenho que Ele vai fazer isso? Porque Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, entrou no cativeiro e saiu dele. Ele é a nossa salvação e nós estamos unidos a Ele. E Ele entrou o reino, Ele entrou no santuário que não foi feito por mãos de homens. Ele está na presença do Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
e nós estamos nele. Nós temos, essa é a nossa certeza inabalável. Há um homem no céu. Há um homem no céu. O meu sumo sacerdote. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E porque Ele está lá, nós estaremos com Ele também. Alegra o teu coração na doutrina da justificação pela fé, porque ela tem gloriosos benefícios que o mundo não conhece. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor. Graças porque Cristo Jesus é a nossa esperança e a nossa salvação, a nossa alegria, a nossa paz. Sendo Ele o nosso Redentor, por meio de quem foi feito a paz entre nós e o Pai. Agora nós temos paz com Deus, agora fomos reconciliados com Ele. Que essa verdade seja aplicada ao coração da tua igreja continuamente, para que haja conforto no nosso meio e salvação. E aqueles que não te conhecem, Pai Santo, desvenda os olhos deles, para que eles vejam a glória do teu evangelho essa noite e sejam salvos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmão.